Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 30 de setembro de 2022, uma sexta-feira, 2 dias antes da eleição, ou um dia, na verdade, sábado, domingo é a eleição. É importante do Brasil, importante. Essas coisas são muito importantes. Sabe por quê? Porque um país não é você. Não é só você que interessa. Nem mesmo esta geração. Um país é uma construção. Eu, na verdade, sou contra esse negócio de países, tá? Acho que a humanidade não deveria ter nenhum tipo de fronteira. Isso é uma utopia maravilhosa. Eu acho maravilhosa, né? Mas como não sou eu que decido, mas se fossem mais pessoas como eu, a maioria do mundo, digamos, nós teríamos um mundo unificado. Poderia até ser com governos, mas unificados, sem fronteiras, sem orgulhos nacionais. Simplesmente somos todos humanos. Mas a eleição num país, já que tem países, não vamos fazer eleições. Talvez 100 países deveríamos fazer também. Mas porque não é só você, não é só uma geração, não são só os seus interesses, ou do seu grupo, ou dos seus amigos, ou um tipo de comércio. Não, mas são interesses são decisões que se toma em escolhas políticas, de econômicas, de formas de administrar, de governar, de leis que se perpetuam para grupos maiores que os seus, para muitas pessoas. E aí você tem que ajudar a construir isso para que isso seja mais justo, digamos assim. E aí que está, o que é justo? Não é justo só aquilo que lhe interessa. É justo também o que interessa para os outros, os bem diferentes de você. Os bem diferentes de você. Por isso a democracia é importante, para que todos, com o mesmo direito, possam contribuir nas escolhas que se fazem. E isso se constrói em conjunto. Muito bem, vamos lá. Isso tem a ver já com eu vou começar direto a minha reflexão como título para hoje, que eu dou para esta reflexão. É sábio reconhecer a sua pequenez. Tanto a pequenez da própria existência. Sabe que se alguém me diz assim, sabe com quem tu está falando, eu vou falar. É um ser composto por muita água, elementos químicos, elétricos, porque é isso que ela é, um ser humano. Nada desse negócio de carteiraço. Carteiraço é para, desculpe a palavra, é para uns merdinha que acham que são melhores que os outros. Não, ninguém é. É todo mundo igual, morre, vai feder quando morto, faz cocô, xixi, tem que comer. Não interessa se é fulano de tal, sobrenome tal, posto tal. É ser humano. Eu diria, é um animal, é um bicho, nem mais que bicho é. Nem mais. Primeiro versículo. Que alguns confundem esse primeiro versículo, tentam transformar o Gênesis 1, a criação do mundo, em 6 dias,
Que isso, por isso, cada dia para Deus corresponde a 1000 anos. Boba, então poderia corresponder a milhões de anos um dia. Bobagem. O texto da criação do mundo, Gênesis 1, criação em 7 dias, é linguagem religiosa. Esse texto, não usem esse versículo que eu vou ler agora como tentar salvar cientificamente um texto que é puramente religioso. Que naquela época era só o que eles sabiam. Hoje a gente diz assim, é um texto escrito numa época pré-científica e que tenta dar uma explicação não racional, mas ética para o mundo. Então vamos lá, primeiro versículo para hoje. Salmo 90, versículo 4. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Quer dizer, o tempo é muito longo para você achar que é alguma coisa, entendendo? Entendendo qual é o sentido desse texto. O tempo é muito longo para você, para o seu grupo, para o seu país, para os seus grupos e seus interesses. O tempo é longo e você acha que é alguma coisa. Mil anos passam, mas a proposta é que o amor de Deus a proposta que Deus tem do amor vale para qualquer tempo, para daqui a 1000 anos. E o segundo versículo para hoje vem de Lucas, capítulo 1, versículo 50. E aqui mostra, sua misericórdia de Deus, vai de geração em geração sobre os que o temem. Entenderam? É longo, muito mais do que você, muito mais do que nós, muito mais do que a nossa realidadezinha, e que nós, às vezes, nos orgulhamos, assim, tem que conservar isso aqui. Acha que alguma coisa se conserva? É só o amor de Deus. E a oração, o texto, que é uma oração mesmo, é segundo, então, talvez o texto original não exista mais, então é segundo Johann Amos Comenius. Eterno Deus, vemos a este mundo e não sabemos de onde. Cientificamente, a gente já sabe, né? Mas isso não faz muita diferença, porque nós somos muito babacas, achamos que somos especiais. Aqui vivemos, nós não sabemos por quanto tempo. Teremos que sair novamente desse mundo, nós não sabemos para onde. A gente sabe. Mas em relação a o que vem depois, para os meus filhos e netos. E depois eu não vou fazer falta nenhuma, tá? Se eu sei que o reino de Deus vem lá, quando eu estava doente para morrer, quando eu achei assim, se eu morrer, bom, o amor de Deus continua, o reino de Deus, a promessa do reino de Deus continua, entenderam? Não interessa para onde eu vou, eu, pessoalmente, grande coisa. Sabemos somente o que diz a tua palavra. É isso aí. Ensina-nos a viver neste tempo de forma tal que nossas obras, palavras e pensamentos seguem por tua divina vontade. É isto. Tem gente preocupada em ir para o céu. Mas é tu que é importante? Ou é o céu? Ou é o reino de Deus? É tu que é importante ou é o reino de Deus? O tempo da gravação está indo rápido. Vamos lá. O primeiro texto indicado que eu leio vem de Gênesis, capítulo 6 até 14. O que é uma tentativa de explicação da existência de todos os povos. Israel se achava muito, tá? E daí tinha que explicar um outro povo que era vizinho, que era muito parecido. A existência de um povo. E acabou achando uma explicação de linguagem religiosa
que como se tudo começasse por Israel. Não começa, eles não explicam outros povos, só explicam o povo ali, parente e bem perto, até hoje. E ainda justifica. E eles faziam guerra contra os irmãos. E é um texto muito machista. O Abrão pega uma escrava, a própria mulher do Abrão deu a escrava para ele conceber um filho dela. E a escolha da escrava? Aliás, era escrava, né? Ai, que lindo, o povo de Israel tinha escravos. É, lindo. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Bem que a escrava fez, fugiu. Tendo achado o anjo do Senhor, vejam a sacanagem. Então um anjo aqui de letra maiúscula. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de um deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, na verdade, Sarai, que depois tornou Sara, né? De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Esse Deus aqui é machista, claro, é um Deus ideologicamente construído, tá? Disse-lhe mais o anjo, com letra maiúscula, do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Esse é o povo que morava vizinho dos israelitas. E misturado com eles. Aliás, viveram muito bem juntos durante a Idade Média. Essa luta entre Israel e palestinos e árabes é muito política, tá? A explicação religiosa se misturou com a política, como sempre. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, ela já está grávida, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudido na tua aflição. Ela já está grávida, o Abraão já tinha feito. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, na sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a seus irmãos, a todos os seus irmãos. Viu? É o povo palestino, que é primo, que é irmão do povo de Israel, e brigam, né? Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Berebe. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, que depois é Abrão, a seu filho que lhe dera. Agar chama-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, esses números sempre. Quando Agar lhe deu à luz Ismael. Esse é um texto religioso para justificativa, para explicações de existência de um outro povo com quem eles têm um problema, tá? O povo de Israel com os palestinos. Aliás, sempre tiveram. Quando entraram na terra, quanta gente os israelitas mataram? Não foi uma terra dada, uma terra conquistada a sangue. Eu tenho que terminar, então o segundo texto é lá da sexta geração, depois de Salomão, sempre briga, e foi destruído. Uma vez invadido, e daí 10 anos depois, Babilônia veio segunda vez, invadiu e fez. E aí acabou, queimaram o templo. No tempo do rei Zedequias de Israel, Babilônia acabou com Israel.
Bom dia.